Vamos falar de lista de convidados? Ai, gente, essa planta aqui tá mais pra lá do que pra cá, né? Ignore. Quando você começa a planejar casamento, você vai ver que as pessoas vão tentar te desanimar, falando que a lista de casamento é um peso, é uma chatice, que é muito difícil lidar com ela. E assim, as pessoas exageram? Não. Ó, eu sou uma pessoa que eu tô amando cada segundo do planejamento de casamento. Eu realmente gosto de planejar. Eu sinto prazer no meu tempo livre, é o que eu quero fazer. Eu gosto muito. Mas realmente lidar com a lista de casamento, com a lista de convidados, exige uma paciência elevada. Por quê? Quando você começa a planejar, você vai querer fazer orçamentos para ver quanto custa cada fornecedor que você vai contratar. Quando você pede esse orçamento, o fornecedor te pede a quantidade de pessoas. Por quê? Ele precisa do número de pessoas para entender o tamanho do casamento. Mesmo que ele não seja um fornecedor, por exemplo, como o buffet, que cobra por pessoa, porque cada pessoa come, mesmo que ele não seja um fornecedor assim, o preço muda conforme o tamanho do casamento. Então, para um DJ, mesmo ele sendo um DJ e ele não mudando ali o trabalho, o material dele, às vezes, conforme a quantidade de pessoas, ele cobra diferente para um casamento de 100 pessoas para um casamento de 300 pessoas, porque a proporção do casamento é diferente. Então é muito importante que você tenha esse número desde o início. Mas como que você vai fazer para ter esse número desde o início, se você vai conhecer pessoas novas nesse 1 ano de planejamento, 2 anos, depende de quanto tempo você ficou planejando, né? Mas quantas pessoas novas você não vai conhecer e ficar amiga e às vezes fazer laços de amizade sinceros? Quantas pessoas vão começar a namorar ali da sua lista de convidados que você vai ter que chamar ali o parceiro, a parceira? Quantas pessoas a sua família às vezes vai pedir para incluir porque são pessoas especiais para eles, que eles queriam muito que tivessem presentes nesse dia? A sua lista pode mudar muito até lá e é aí que começa o estresse. Por quê? Você fez a primeira lista, tá bom. Você tem ali um esboço, porque é a sua primeira lista. Você vai se basear nesse número de convidados para passar os orçamentos. E aí, às vezes, você vai receber os orçamentos e você vai falar, socorro. Por quê? Às vezes é muito caro, às vezes não, casar é muito caro. E quanto mais pessoas, mais caro fica, não tem pra onde fugir. Claro que você pode fazer um casamento mais simples, para sair mais barato, ou um casamento mais sofisticado e vai sair mais caro. Mas sem mexer no que vai ter no casamento, se você aumenta e diminui o número de pessoas, vai aumentar e diminuir o preço. Então, quando você recebe esses orçamentos, sua vontade é diminuir essa lista de convidados. Só que isso fica muito complicado. Às vezes, realmente, a sua família ali, você não tá colocando muito mais gente do que é necessário. Ou se você chamou uma pessoa do trabalho, você acha que tem que chamar outra. E aí começa toda a confusão. Pra mim, foi muito complicado, porque meus pais bateram o pé que eles não queriam colocar muita gente na lista. Então, eu fiz a minha lista junto com o Thiago. Os pais dele colocaram pessoas especiais, meus pais colocaram pessoas especiais na lista, poucas pessoas. E a gente fez todos os orçamentos com base nesse número. E aí, gente, que agora, assim, depois de 9 meses de planejamento, meus pais querem incluir mais muitas pessoas na lista. Eu tenho que rever ali, porque o orçamento vai aumentar, principalmente de buffet, que aumenta por pessoa, mas também começa a ter um problema de logística. Por quê? Eu vou casar ao ar livre e a gente vai colocar uma tenda pra fazer a festa dentro da tenda, pra caso chova, a gente não fique na chuva. E tem que caber todo mundo nessa tenda, porque assim, se chover, vai ter que estar todo mundo dentro da tenda, festa inteira, todas as mesas, o DJ, o bar, o buffet, tudo dentro da tenda. E a tenda a gente viu conforme o tamanho que a gente tinha naquela lista, que eram de 150 pessoas. A gente sempre considera uma quebra, né? Então ela era de 100, a lista era de 170 pessoas. A gente considerava que o casamento seria para 150 pessoas. E aí agora a lista está em 210 pessoas. Então a gente tá considerando ali umas 170, 180 pessoas. Se passar desse número, começa a não caber nessa tenda. Então, assim, você começa a viver a vida pensando assim, eu não posso mais fazer amizade, entendeu? Porque eu não posso chamar essa pessoa pro casamento, porque não cabe mais na lista. Então é melhor nem fazer amizade.
É engraçado, mas essas coisas passam pela nossa cabeça, eu juro. Não é brincadeira. Porque, assim, é desesperador você ficar muito próxima de uma pessoa e aí você inclui ela. E você fica muito próxima de... E, assim, eu tô falando de laços sinceros, porque eu não tô chamando qualquer um. Tô chamando pessoas que eu realmente gosto e queria ali, sabe? Então, eu acho muito importante que, desde o início do planejamento, você converse com seus familiares para eles te passarem um número realista. Eles vão falar, mas falta muito tempo, mais pra frente a gente vê. Explica o quão importante é. Porque você vai ver toda a estrutura do casamento com base num número mais realista. Então, às vezes, para um casamento de 100 pessoas, um bar é ótimo, um bar de drinks ali, é super recomendado para essa quantidade. Mas para um casamento de quase 200, tem outro bar que o custo-benefício sai melhor, que atende melhor quando é uma grande quantidade de pessoas e tudo mais. É um exemplo, mas você vai direcionando, igual quando a gente falou de referências, para escolher fornecedor, você também precisa se basear no tamanho do casamento que esse fornecedor é muito bom e acostumado a fazer. Então é muito bom que você tenha um número aproximado desde o início, para você não ter dor de cabeça durante o processo. E claro, a gente considera essa quebra, mas sempre dá aquele medo, né? E se for todo mundo? E se todo mundo que convidar for? Porque assim, não dá pra você considerar a quebra. Aí, se todo mundo confirmar, você considera uma quebra de 30 pessoas. Todo mundo confirmar e for, o que acontece? Você vai falar, ai não, então, eu tava contando que várias pessoas não iam, então agora você vai ter que ficar de fora. Não, gente, convidou, vai ter que aceitar a pessoa ainda, entendeu? Minha mãe até que fica, vou convidar fulano, mas com certeza não vai porque mora longe. Não existe isso, né? Então é muito complicado. Um pouco antes do casamento, a gente faz a confirmação de convidados. E aí, você vai ter um número mais realista, porque as pessoas vão falar que não vão, ou se elas vão com certeza. Aí você começa a ter um número mais realista, e aí sim, você pode incluir mais pessoas. Se várias pessoas começaram a confirmar que não vão, aí sim você pode incluir outras pessoas na sua lista, né? Mas assim, realmente, lista de convidados é um assunto que é complicado, é delicado e muitas pessoas falam sobre não convidar por educação, mas é lindo falar isso, né? Na prática, não é assim que funciona, gente, porque casamento é um evento social. É um evento que, sei lá, se o seu noivo tem um trabalho que vai afetar, se ele não chamar algumas pessoas ali do trabalho dele, ele foi convidado para o casamento e tudo mais, vai ficar um clima ruim, ele vai chamar para evitar esse clima ruim. Algum familiar que você não gosta tanto, você não vai deixar de chamar assim facilmente, porque você não vai tanto com a cara, sendo que tá ali, faz parte da família igual. É complicado, eu não tenho essa coragem. Então, assim, é sim um evento social. É muito fácil falar não convide ninguém por educação, mas colocar isso em prática, eu pelo menos tenho muita dificuldade. Tem algumas pessoas sim que a gente tem que convidar, que é assim, a pessoa tem certeza absoluta que ela vai ser convidada e também não tem ninguém assim, nossa, que eu não suporte, sabe? Tem gente que eu não sou tão próxima, mas que vai ser convidado porque tá ali num grupo que vai ser convidado. Isso eu acho que poucas pessoas admitem, mas acontece. Você vai convidar um grupo, você não vai deixar de convidar uma pessoa que você não é tão próxima, sabe? Eu acho chato e eu acho que não é algo que eu faria. Eu tenho também, que me ajuda, uma lista de espera. Além da lista de convidados, eu tenho uma lista de espera. Lá eu coloquei várias pessoas que, se a gente tiver desistência, se na confirmação as pessoas começarem a não confirmar e passar dessa quebra, porque eu já tô contando com uma quebra que tem que acontecer para o casamento ficar mais confortável, se a gente tiver mais do que essa quebra, eu consigo chamar mais algumas pessoas. E aí eu tenho uma lista de espera com pessoas que eu adoraria chamar, mas que no momento não tá sendo possível. É interessante também que você, desde o início, monte a lista no formato certo. Então, por exemplo, o meu assessor, ele tem uma planilha base que a gente coloca ela no sistema para o aplicativo ali fazer os cálculos de convidados, o RSPV, que é a confirmação, é por lá também. Então tem que ser o modelo certo da planilha, que era muito diferente do modelo que eu fiz inicialmente. Então é muito bom que você procure o modelo que você vai fazer a sua planilha, porque normalmente você tem grupos de convidados e os convidados individuais. Então a minha planilha, por exemplo, eu vou até tentar deixar ela aqui, a minha planilha tem o grupo de convidados. Então, por exemplo, um casal tem o casal e nas linhas em branco, abaixo o nome do casal, que é o nome que vai no convite, tem o nome individual. Então,
o nome do homem e o homem da mulher, se for um casal hétero. Por exemplo, uma família com 5 pessoas tem José e família. Aí ao lado vai ter José, Ciclana, Beltrana, Fulana e sei lá quem. Vai ter as 5 pessoas. Então tem a coluna de nomes de convite e ao lado tem a coluna de nomes individuais, porque as duas coisas são importantes. Pra você saber quantas pessoas tem no casamento, quantas mulheres tem no casamento, quantos homens tem no casamento. E tem a coluna do convite, tem a coluna do telefone pra gente ter um número pra enviar o save the date, pro assessor também ligar para fazer a confirmação de presença. Tem a cidade para saber para onde esse convite vai ser enviado, né, pra gente ter uma noção. Ou, por exemplo, para mim também é muito útil saber que tem algumas pessoas que são de fora do país. Com essas pessoas, a chance delas não comparecerem é maior. É interessante que eu saiba disso também, então eu coloco aqui. Tem observação para colocar essas coisas, ou se é padrinho, se é madrinha, daminha, quem é quem ali. Aí tem os nomes individuais, tem o gênero, tem aqui se é criança, se é adulto ou se é free, porque crianças menores do que 7 anos, se não me engano, não pagam, então elas entram nessa categoria free, porque elas precisam estar na lista, porque elas contam ali como um lugar na festa, elas vão estar ocupando um lugar na festa. Imagina, se tiver um monte de bebê, vai estar ocupando ali um lugar na festa, carrinho de bebê, enfim. Mas elas não contam no buffet pra comida, então é importante que elas estejam na lista, mas esteja categorizado como free. E, por último, se confirmou presença ou não. E aí isso sobe para a plataforma e fica dessa forma aqui. Depois, quando as pessoas forem confirmando presença ou desistindo, isso vai sendo atualizado e a gente começa a ter um número mais realista ali. Tem muita gente que fala sobre chamar pessoas para ganhar presente. Gente, isso não faz sentido nenhum. Nenhum! Porque assim, se vocês soubessem, para quem nunca planejou casamento, o preço de uma pessoa no casamento é muito mais caro do que o presente que ela vai dar. Principalmente se for uma família, assim, uma família, ela nunca vai chegar perto de dar um presente no preço que custou cada pessoa daquela família junto, somado. Então, assim, não faz sentido nenhum falar que alguém tá convidando alguém pra ganhar presente. É muito caro mesmo, cada pessoa ali no casamento, então é muito importante que você só convide quem realmente você quer, né? Pelo menos a maior parte das pessoas, seja quem você realmente gosta, que você olhe ali, a hora que você estiver no altar, você olhe pra cerimônia e fale, nossa, essas pessoas realmente não estão me desejando nada além de amor. Eu quero sentir isso, sabe? Eu quero, se alguma coisa der errado no meu casamento, eu não quero me preocupar com o que as pessoas estão pensando, porque eu sei que todo mundo ali me ama e quer meu bem. Então é muito importante que você se sinta confortável com as pessoas que estão ali. Claro, um ou outro, como eu falei, vai ser por educação, você não é tão próxima ao lado do tipo. Acho importante que não tenha ninguém que você não goste realmente, que você não suporte, porque é o seu dia, você tem que se sentir bem ali. Mas assim, por educação, que você não é tão próxima, vai ter, mas a maioria das pessoas tem que ser pessoas que desejam profundamente o seu bem e que você quer profundamente que elas estejam curtindo o seu dia ali com você. E é isso, não deixe de se inscrever no canal, vai ter muito ainda Diário da Noiva, vou contar muita coisa boa pra vocês, dar muita dica legal, falar sobre o meu processo, que eu errei e o que eu acertei, pra dar de dica pra vocês não errarem o que eu errei e acertarem o que eu acertei. Então, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, seu comentário e é isso, até o próximo Diário da Noiva.